Aí. Oi, pessoal, tudo bem? Ah, faz tempo que a gente não conversa, né? Então, desde o Natal do ano passado. É que foi meio corrido, o final do ano foi bem trabalhado, começo de janeiro também. E... Mas é isso que estou aqui. Acabou a energia elétrica, então vamos fazer um vídeo. Eu acho que serão 2 ou 3 na sequência. Vai depender do tempo que eu levar para contar essa história para vocês. Qual que é a ideia? A ideia é chegarmos na inteligência artificial nesse ponto, nesse assunto. Mas até chegarmos na inteligência artificial, no tal transhumanismo, nos tais robôs, agentes de IA e etc., nós temos um certo caminho para percorrer. Vamos com um pouquinho de raciocínio lógico, um pouquinho de hermetismo, um pouquinho de etimologia, um pouquinho de cada coisa. Então eu fiz um esboço aqui para eu não me perder. Muito se fala em expansão da consciência, expandir a consciência. O que é a consciência? Consciência, gente, quer dizer consaber, é uma palavra que vem do latim. Cons é consciência, saber, vem do latim. No conceito grego, é esse nome esquisito aqui. Não sei como ler. Sineideses. Que quer dizer saber com. Também significa, em grego, conhecer-se a si mesmo, o que está escrito lá em Delfos. Conhece-te a ti mesmo, conhecerá ao universo e aos deuses. Consciência quer dizer saber junto com Deus. Isso é consciência. O que é inteligência? Inteligência vem de intelligentia, que quer dizer intellegere, que quer dizer entender. Inter, enter, legere, escolher. Inteligência é escolher dentre. Isso é inteligência. Ter a capacidade de escolher dentre 2, 3, 1 milhão de opções. Consciência é saber junto com Deus. Certo. Tá aí tudo tranquilo, né? Um problema no meio disso tudo é que muita gente pensa que só isso aqui é suficiente. Quando não. É importante, é importante. Agora, aqui está o pulo do gato, tão procurado por todos os filósofos, Sócrates, Platão, outros tantos, todas as escolas de mistérios. Todos buscam isso. A elevação, a iluminação. Para saber junto com Deus é necessário atingir a iluminação. Isso que os budistas diriam, atingir o nirvana, por exemplo.
Mas então tá, o que é a expansão da consciência? Cada vez a gente se aproximar um pouquinho mais, um pouquinho mais, um pouquinho mais, um pouquinho mais, para conseguir ter um gradiente maior de consciência para fazer melhores escolhas, para usar melhor a inteligência. Né? Então, inteligência é escolher dentro. Beleza. Tem 2, 3 opções, vai escolher. O problema é que na maioria das vezes nós todos somos manipulados. Muitas das vezes, para escolher não é necessário pensar. Para escolher é preciso pensar? Muitas das vezes não, muitas das vezes a gente é pensado. Como assim? Parece a propaganda lá na televisão. Creme dental tal. Ou margarina tal. Ou lasanha tal. Ou carro tal. Uma propaganda tão bonita, tão bonita, tão bonita, que a gente vai lá e compra. Me faz lembrar a época da novela Dancing Days. Isso aí não sabe o que foi a novela Dancing Days. Mas daí vão lembrar. Essa aí é uma tal de uma meia soquete. Era uma meia que tinha um fiozinho dourado ou prateado dentro. E usava-se essa meia com uma sandália. Chamava-se a tal da meia soquete. Era o tempo das discotecas. Meu Deus do céu, todo mundo queria aquela meia. Todas as garotas queriam aquela meia. Todo mundo queria aquela meia. E uma sandália daquela. Então, a propaganda é uma forma de manipulação. Ninguém precisava de uma meia daquela. Mas sim, todo mundo tinha a sensação de necessitar de uma meia daquela. E assim é. Continua hoje. Hoje sai um modelo de celular mais novo, quanta gente fica bem doida que precisa daquele celular mais novo. Sai um modelo de um computador melhor, todo mundo quer, ou a maioria das pessoas quer, ou uma parte das pessoas quer. E assim vai. Passa tanto a propaganda de um tipo de, sei lá, qualquer coisa lá. As pessoas começam a pensar que, acreditar que necessitam daquilo, então elas vão comprar aquilo. Então, ela nem pensou, ela foi levada a pensar, foi levada a escolher. Então ela não usou a inteligência. A inteligência dela foi manipulada. E isso vem acontecendo muito, muito. E há anos. Eu acho que desde que o mundo é mundo, para falar a verdade. Basta falarmos do Tratado de Tordesilhas, que foi assinado em 1492, que dividia a América Latina entre Portugal e Espanha. Foi assinado em 1492, mas o Brasil só foi descoberto em 1500 por Pedro Álvares Cabral. Então, há muito tempo, o tal sistema, ou DGs, Dominadores Globais, ou GOs, Governantes Ocultos, vai fazendo o que querem. Vai fazendo o que querem, eles inventam uma narrativa,
Primeiro eles programam a história, eles inventam a narrativa, aí eles aplicam essa narrativa e todo mundo come com farinha. E acha que é verdade. E ao longo desses últimos meses, poucos anos, a gente começa a ver mais explicitamente de 2019, 20 para cá, depois daquele ocorrido, a gente começa a perceber que sim, passaram muita conversa na gente. Inventaram muita narrativa. Espera só um pouquinho que os gancinhos estão vindo aqui, só um pouquinho. Desculpa. Mas eles estão ficando abusados. Eles passam por sombrito, passam por tela. Eles estão abusados. Ah, tá bom. Então nós estávamos aqui para escolher. É necessário pensar? Não. Existe o marketing. Outras situações que a gente não pensa. Quando a gente age por impulso, que a gente fala foi um instinto. Você está carregando alguma coisa pesada e você vê, ou alguma coisa vai cair no teu pé, o que você faz? Você pula, né? Dá um pulo para trás. Você está indo, vê que alguma coisa vai cair em você, você vai bater em você, você se defende. Você está dirigindo, alguém vem, você puxa o carro. Você está indo a pé ou está indo de bicicleta. São os reflexos. A gente age por reflexo. Então, por exemplo, o trânsito. No trânsito a gente usa muito um piloto automático. No dia a dia a gente usa o piloto automático. Então quando a gente age por reflexo. Agora, pensar. Pensar existe. Tá, continuando aqui no pensar. O pensar exige um certo raciocínio, lógico. Você está para escolher entre duas opções. Preciso ir. Vou ao mercado. Irei a pé, irei de carro, irei de bicicleta, chamarei um Uber, chamarei um táxi. Tá, você vai pensar, tá, mas o mercado tá quantas quadras aqui de casa? Não, aqui na esquina. Tá. Então você não precisa chamar um Uber. Ó, o que você vai comprar? Ah, eu vou comprar só uma caixa de leite. Então tá, dá pra ir a pé, pá. Não, mas eu vou fazer a compra do mês. Ah, então já não dá para ir assim. Um raciocínio, um exemplo bem básico. Então, é escolher a melhor opção para você ir no mercado. A pé, de bicicleta, de Uber, de carro. O mercado é perto, eu posso ir a pé. O mercado não entrega em casa, então eu chamo um Uber e ele me traz. Tá. Quando a gente usa o raciocínio lógico, mesmo que seja para uma coisa tão básica como essa, a gente está usando o mental superior.
para pensar. Quando a gente não usa o raciocínio lógico, quando a gente entra no esquema da manipulação, quem está escolhendo é o mental inferior. Porque muitas vezes é o ego dizendo o que é para fazer, o que não é para fazer. O ego é importante. O ego é importante. Mas o ego se acha, às vezes... Deixa eu ver quantos minutos? 15. Às vezes ele se acha muito importante. O ego é o nosso melhor amigo, mas também é o nosso pior inimigo. Se a gente souber lidar com ele. Para lidar com ele, para a gente aprender a lidar com ele, a gente tem que começar a conhecermos a nós mesmos. Aí isso a gente faz com uma interiorização, com reflexões. Por aí. Fazendo análises. O ego, quando ele passa do limite de atuação dele, que ele é importante, mas ele se acha mais importante do que ele é. Ele tende a tomar as rédeas da vida da gente nas mãos dele. E às vezes, no meio dessa tomada de rédeas aí, a carroça fica meio que direcionada de um jeito meio esquisito. Ao passo que se o condutor da carroça for esse cara aqui, mais ponderadão, mental superior, por mais que esse aqui interfira, as coisas tendem a caminhar com maior suavidade. Né? Mas enfim. Vamos voltar aqui. Então tá. Inteligência a escolher dentro. Consciência a saber junto com Deus. Para escolher alguma coisa, não necessariamente é necessário pensar, muitas vezes escolhe-se. É pensado, muitas vezes a gente é pensado. Mas o ideal seria escolher pensando. Né? Aí vem aqui. Agora vem a parte gostosa da coisa. A pessoa está inconsciente. A pessoa está aqui, ó. Está em coma. Ou ela tem uma deficiência mental. Ou até mesmo ela tem Alzheimer. Essa pessoa, com base nisso que a gente conversou agora aqui, ela está inconsciente? Eu digo que não. Usando esse princípio aqui, na origem das palavras, ela não é inconsciente, ela não está inconsciente. Ela está apenas inapta para entender. Ela perdeu o poder de escolher dentre. A inteligência está alojada no cérebro. Tá? Que nem no cérebro o cérebro só processa. Inteligência é a parte, digamos,
mais física da coisa. A consciência, a parte espiritual da coisa, ela está mental superior no búdico, no ártico. A consciência não mora aqui dentro do cérebro. Ela mora fora. No nosso cérebro, como se fosse um HD, um cartão de memória, que vai guardando os registrozinhos ali. Então a pessoa levou uma pancada na cabeça, teve um AVC, alguma coisa, está em coma, induzido ou não. Ela está inconsciente? Não, ela está inapta a entender. Quantos relatos vocês já ouviram de pessoas que foram visitar outras pessoas que estavam em coma e essa pessoa apertou a mão, chorou. Ela está inconsciente? Não, não está inconsciente. Ela só não... Ela está inapta a dizer alguma coisa. Ela está inapta a escolher alguma coisa. Ela está inapta, mas ela dá uma reaçãozinha. É sinal de quê? Ele diz, viu, tá sabendo de tudo. Cuida o que você fala do lado de uma pessoa que está em coma, porque ela ouve tudo, ela sabe tudo. Sabe? Ela só não tem mais reflexo. Uma pessoa com Alzheimer é a mesma coisa. Ela vai perdendo aqueles dados aqui do cartão de memória que está no cérebro aqui. Aquilo ali vai se apagando. Vai se apagando, vai se apagando, vai se apagando. E ela vai perdendo a capacidade de escolher dentre. Ela perde o raciocínio lógico. Ela vai agir no automático. Ela vai agir por reflexo. Com base numa sombra de memória. Uma pessoa com deficiência mental, qualquer um, que chamam de deficiente, às vezes nem é deficiente, às vezes o cara é muito mais apto mentalmente, mas não se manifesta. É a mesma coisa. Essas pessoas não são inconscientes. Elas estão com um defeito no cartão de memória. Ver, nesse caso, não é nem o mental inferior que responde, nem o mental superior. É só no automático. Só no automático. Então a pessoa que está em coma, está inconsciente, vai lá, segura a mão da pessoa. No automático ela libera uma lágrima. Por quê? Porque ela sente. Ela está consciente. Então tá. Esse é o primeiro passinho. Para a gente entender inteligência e consciência. Eu acho que daqui é isso aí. Agora, vamos passar para a outra parte. Vamos passar para outro vídeo.
Então, no quadro anterior, concluímos que, com base na origem grega da palavra consciência, consciência é saber com Deus. Certo? Mas e quem é Deus? Aonde está Deus? No meio dessa especulação de quem é Deus, não é uma especulação. Especulação é o que se diz a respeito de Deus, né? Cada um diz uma coisa. Conforme a religião, conforme. Mas veja, vamos pegar lá. Para o budismo. Para o budismo, eles não falam em Deus. Falam em Deus interior, né? Para a religião hindu, são vários deuses. Pega a Bíblia, pega o Deus do Antigo Testamento, era um Deus com um jeito humano, né? Que falava, que bravejava, que exigia que desse seu primeiro filho, depois a sua primeira safra, exigia sacrifícios, era um Deus que castigava no Antigo Testamento. Aí no Novo Testamento, aí já virou pai. Que perdoa, que entende, que é misericordioso. Tá? Hoje, ele já não é mais um velho sentado num banco, num trono. Acho que pouca gente acredita nisso. Não, ainda deve ter gente que acredita nisso. Mas já se fala em a fonte, a energia, que Deus é uma frequência. Aí eu pergunto, Deus nos criou a sua imagem e semelhança? Ou nós criamos Deus a nossa imagem e semelhança? Ou, assim como é em cima e embaixo, assim como Ele nos criou a imagem e semelhança, nós ouvemos a nossa imagem e semelhança. Aí dá um bom tempo de debate. Mas fica aí o questionamento. Como você vê Deus? Como um senhor barbudo sentado num trono? Como um paizão na forma humana? Com uma frequência? Com uma energia? Já tem gente dizendo até que Deus é uma IA, um computador quântico. E assim vai. Enfim. Então vamos lá. Onde está Deus? Onde está Deus? Vejam só. Esse rapaz aqui, Jung Hong Kim, eu creio que ele é chinês. Não lembro mais. O QI desse rapaz aqui é 276. QI altíssimo. O QI de Einstein era 165. O QI desse rapaz aqui, Jung Hong Kim, é 276. E ele pesquisou, fez essa análise, fez isso, fez aquilo outro. Ele chegou à seguinte conclusão científica: que Deus está em nós. Cientificamente. Tá. Isto prova que nós somos. Não gosto muito dessa palavra,
mas que seja. Fractais de Deus. Ou seja, nós temos a centelha divina em nós. Aí a saudação. Namastê. O Deus que habita em mim, saúde o Deus que habita em você. Então, isso aqui faz sentido. Tá bom. Então, se nós somos fractais de Deus, da fonte que tudo é, nós, a humanidade, então nós somos co-criadores. Então Jesus falou certo. Vós sois deuses. Tá? Muito bem. Mas, para agirmos como deuses, temos que saber com Deus. E para saber com Deus, voltamos no ponto inicial. A viagem é para dentro e para cima. Mesmo que tudo volta no mesmo ponto. Para dentro, para cima. Para dentro, para cima. Para dentro, para cima. Tá. Então vamos lá. A humanidade como co-criadora. Os homens como co-criadores. Beleza. Então eu vou lá e faço uma escultura. É uma cocriação. Ela é material. Ela é física. Eu pego, eu olho, eu vejo. Mas aí você pega, às vezes, um quadro, uma escultura, um desenho. Ora, a Mona Lisa, um quadrinho pequenininho. É físico, físico. Mas tem algo energético ali que todo mundo fica parado ali, meio que hipnotizado, andando. Por quê? Porque quando foi feito aquele trabalho, quando ele foi materializado, foi impregnado nele uma série de emoções, de sentimentos, de sensações, uma mistura de tintas e coisa, e as pessoas ficam ali olhando aqui. Uma música. A música você não pega, a não ser a partitura. Você ouve, ou você faz. Se você tocar um instrumento, você replica a música. Aí você pega, tem músicas assim. Nossa, você escuta aquilo, poxa vida, que música gostosa. Que música. Ou você escuta, nossa, que música animada, me deu vontade de dançar, tal. Ou você escuta outra e você diz, nossa, chega a doer a cabeça. Por quê? Porque a música também contém uma carga de energia. Então a música não é inanimada. Uma obra de arte, seja ela qual for, apesar que pareça inanimada, não é inanimada. Um personagem representado por um ator também não é animado. Ora, quem já não viu um filme, uma novela ou o quê? Poxa,
torcer por esse personagem. Olha, o filme já estava até decidido no final. Mas... Então, isso é uma cocriação. Foi levado uma emoção para frente. Quando os homens começaram a cocriar, inventar o fogo, não inventou o fogo. Descobriu o fogo. O fogo já existia. O fogo foi trazido de lá para cá. Quando alguém inventou a roda, não inventou a roda. Ele trouxe a roda de lá para cá, porque tudo já existe no plano das ideias. Tudo já está no mental superior, mais no alto nível. Já existia lá a roda, muito antes de aparecer a roda aqui. Quando a humanidade resolveu construir casas, as casas já existiam lá há muito tempo. Muito tempo. Quando apareceu o automóvel, a carroça primeiro, o carro, tudo o que existe aqui, tudo o que existe aqui já existia antes, lá em outro plano, numa configuração muito melhor. O que a gente vê aqui é o rascunho do rascunho. Por quê? Porque por mais aptos, por mais inteligentes, por mais crânio que sejam muitos dos inventores, muitos dos descobridores, dos cientistas, eles ainda são imperfeitos. Eles trazem o que de melhor é possível. Só que dentro desse do que melhor é possível, chega na ponta de linha aqui onde a gente está, o que já é obsoleto. O que não... O que já foi descartado. Olha, no celular, vocês acham que o celular apareceu ali nos anos 80, 90? 90 e pouquinho? Existia muito antes. Mas muito antes. Existem fotografias lá de 1900 antigamente, mas bem antigamente, fotos do tempo que o cara colocava uma coisinha nas costas ali para tirar foto. Era uma foto de uma reunião, de uma multidão ali, um comício, alguma coisa. Tinha gente lá com uma coisa muito similar a um celular tirando foto de evento, pessoas vestidas de forma diferente. Dizem que são viajantes do tempo, é bem possível, porque tempo e espaço não existem. É uma limitação que a gente acredita que foi nos imposta e a gente acredita que é assim e pronto, mas não é. Não é. O tempo não é linear, estático como a gente imagina, como a gente percebe. O tempo é cíclico. Eu imagino... Dizem que é uma roda. Que ele está num círculo. Eu imagino que ele está numa espécie de espiral. E às vezes aquela mola espiral faz isso aqui. E mistura tudo. Presente, passado, futuro e realidades paralelas. Mas, enfim, nas realidades paralelas também tem esse tal da
da IA. Deixa eu ver o que eu marquei aqui, a parte que eu não quis colocar antes ali. Tá. Então vamos lá. Inteligência. Inteligência a gente já sabe, né? Capacidade de escolher dentre uma ou mais coisas. Agora ficou esse mental superior aqui. Tá, o que é natural? O que é artificial? Natural. Terra natural. Terra natural. O ferro é natural, natural. O aço. Não, o aço é artificial. Mas o aço é feito de ferro. Então eles dizem que é. Eles dizem que é artificial quando tem a manufatura. Quando tem a manufatura humana. Aí eles dizem que é artificial. Entra no conceito de artificial. Tá. Mas eu não acho que seja artificial. Pega um vidro. Tá? Porque ele é feito na indústria, ele é artificial. Mas ele é feito de areia. Se você moer o vidro até o fim, vai estar com um montinho de areia ali. Tá, tudo bem. Mas então, vamos dizer, foi fabricado, é artificial. O plástico. Mas o plástico é feito de petróleo. Tudo que existe é feito com recursos naturais da Terra. Ah, mas isso foi feito em laboratório. Tá, foi feito em laboratório. A partir do quê? Do nada? Não foi do nada. Foi a partir de alguma coisa. Misturou esse com esse que deu aquele. Mas não foi do nada. Não foi assim, pluft. Uma combinação de elementos químicos, uma combinação de elementos químicos a uma determinada temperatura, que daí se jogar para tal temperatura, que daí se fizer não sei o que, aí deu naquilo. Mas não é artificial. Tá, seja artificial. Tá bom. Daí vai o homem lá e desenvolveu o primeiro telégrafo, né? Telégrafo. Inventou o telégrafo. Tá. Eu vi um vídeo bem interessante que falava de batidas e... Depois eu falo isso. Aí do telégrafo, inventou o telefone. Telefone. Meio junto ali, tal da televisão, né? Ó, tele. Tele. Televisão. O Silvio Santos inventou a telecentro. Tá, telégrafo, telefone, televisão. Telefone no começo. Pegar aquelas novelas lá de época, lá bem de época. Ficava pendurado na parede, o cara tirava um negocinho aqui, batia ali, falava com a telefonista, dizia, quero falar com a
Coronel tal. A telefonista passava. Aí o telefone já mudou. Era um negócio preto com gancho. Segurava assim, pesado. Esperar a telefonista. Pedia ligação, ela passava. Aí depois ela veio com um disco. Melhorando, melhorando, melhorando. Até que chegou no celular tijolo. Aquele tijolão. Tijolão. Hoje a dislexia tá boa pra fazer o L. Do tijolo, são para aquele pequenininho de bolso. E agora estamos nos Smart. Smart TV, Smart telefone, iPhone, iPad, aí isso, aí aquilo. E tudo por... Aqui era por fios. Aqui, fios e cabos. Televisão, fio, cabo, antena, uma coisa de louco para pegar. Aqui no celular tijolo, também era complicado o negócio. Agora aqui, ó. Você tem um fiozinho que chega na tua casa, que conecta no aparelhinho, que acende umas luzinhas. Pronto. Passa sinal pro teu celular. Passa sinal pra tua televisão. Não tem sinal da TIM, da Claro, da Vivo, das operadoras. Operadoras de celular. O sinal chega até no celular. Como? Por ondas. As mesmas ondas, as mesmas não, né? Similares, que passam sinal de rádio. As TVs via satélite. Um satélite lá em cima joga as ondas para tua anteninha ali em casa que pegou. As torres de celular passam as ondas pro teu celular que pegou. E que antes passava só dados, só voz. Agora passa dados, passa foto, passa imagem, passa vídeo, passa tudo. Mas tudo isso é artificial. Certo? Mais ou menos. Por quê? Se os inventores são fractais da fonte, se, como disse Jesus, são deuses, e se eles fizeram um download do que tinha em outros planos e trouxeram aqui e agora para nós, dentro da nossa caixinha aqui, ou dentro da nossa terrinha, você já existia lá. Então não é assim tão artificial. E a inteligência artificial? É uma inteligência? É uma inteligência incontestável. Por quê? Porque ela, dentro de um leque gigantesco de algoritmos, quando você faz uma pergunta para ela, uma coisa assim, ela vai
varre todo aquele banco de dados e escolhe a melhor pergunta, a melhor resposta para você. Então, ela é uma inteligência. A inteligência artificial está mais inteligente que nós humanos? Sim, está muito mais inteligente do que nós humanos. Mas muito mais. Agora eu estou sem energia elétrica aqui, não posso fazer pesquisa. Mas pesquisem. O QI médio da população brasileira. Depois separem outros países e vejam o mundial. A inteligência artificial está muito, mas muito mais inteligente que nós. A gente já está passando de inteligência, mas deixando de ser inteligência natural para ser burrice natural. A gente tem que se adiantar um pouquinho. A gente tem que se adiantar um pouquinho. Porque nos próximos... Pelo que eu tenho lido, estudado, visto, 10 a 15 anos, aconteceu algumas coisas meio estranhas. Aliás, já está acontecendo muita coisa estranha. As pessoas dizem, mas não está acontecendo nada, eu não estou vendo nada. Tá igual a piada do galo e do pintinho. Daí, pintinho, que está sentindo? Não estou sentindo nada. Eu vou trocar de vídeo aqui e já continuo. É que não passa de 30 minutos aqui, eu não sei porquê. Eu vou ver quanto que tem de bateria ainda. Espero que ainda tenha para dar sequência nisso aí. Só um minuto. Mas então, esqueci. Eu esqueci que não tem luz. Eu ia buscar um texto para ler para vocês. Mas não dá, porque o notebook está sem bateria. Então, para continuar nesse assunto daí, ó, é um texto bem legal, bem bacana. Mas não tem problema, já está marcado para fazer o próximo vídeo quando vier energia. Aí eu faço. Mas ali, né, falando dos telefones, né? Vocês vão achar que é viagem minha, que é maluquice minha, mas não é não. Quando eu era criança, só um pouquinho tá vindo no caminhão aí. Então, foi o caminhão, daqui a pouco de volta. Vamos dizer que é viagem, que é maluquice. Mas quando eu era criança, eu gostava muito de conversar com uma tia minha de São Paulo e o telefone era, nossa, um peso absurdo pra mim. Aí eu dizia pro meu pai e minha mãe, eu tinha que ter aquele telefone que tem televisão, que eu posso ver, tia. Como que eu sabia que tinha telefone com televisão? Eu dizia também que eu queria aquele relógio que cheio de luzinha, não sabia me expressar, né? Cheio de luzinha, ali você sabe tudo pelo relógio. O smartwatch. Então, sim, eu era criança, eu já sabia que existia. Ou sonhava que existia. Ou foi coincidência? Acho que não, né? Mas tudo bem. Então tudo sempre existiu. Foi projetado agora. Agora.
nesse tempo aqui. E talvez antes. Muito provavelmente antes, na época de Lemúria, na época de Atlântida. Agora a conversa vai ficar para o próximo vídeo. O caminhão tá vindo. Um beijo para vocês. Não deu tempo de... Tá bom. Você foi, cara. Vamos pra essa, caminhão. Então é isso. No próximo vídeo a gente faz, ó. A gente continua a conversa sobre telefones, televisões, mas mais exatamente sobre IA, Atlântida, Lemúria, Tartária, IA, Quinta Raça Raiz, e por aí vamos. Um beijo para vocês. Até a próxima. O vídeo sobe quando a luz chegar. Tchau, tchau. Namastê.